aumentando o poder de compreensão. Para que venhamos aumentar o nosso poder de compreensão dos assuntos racionais, há a necessidade de sabermos como a cultura racional nos foi ditada. Sabendo do modo como a cultura racional foi apresentada, fica muito mais fácil entendermos suas mensagens. E não sabendo do modo como ela foi ditada, como foi apresentada, o seu modo do desencanto, não tem como a pessoa avançar para o correto saber racional. Porque o que lhe dá o poder para avançar na correta compreensão dos assuntos racionais é justamente isso, saber como é e para que é o redígio do desencanto, que é o modo de comunicação da cultura racional. Aí vamos saber do que ou de quem o racional superior está falando, vamos saber quando ele está misturando um assunto com outro, vamos ver ele com seu jogo de cintura, falando disso ou daquilo, e vamos saber que o que está sendo falado aqui não está finalizado aqui, mas que será finalizado ali mais adiante. Assim, na relida, todos passam a ver o brilhantismo das mensagens do mundo racional. Aí vão entender o porquê isso foi falado assim, o porquê aquilo foi falado daquela forma e o porquê aquilo outro teve que ser apresentado de um jeito, para depois aquele mesmo ponto ser apresentado de outro. Assim avança o estudante para o correto saber racional, assim chega o estudante na compreensão que tem que chegar para poder se sintonizar com seu raciocínio, com quem lhe pode dar a vidência racional. Isto porque aumentou o seu poder de compreensão, aprendendo sobre a estrutura literária racional. Aprendeu e entendeu que houve a necessidade da cultura racional ser ditada da forma que foi, e com isso, aumentou seu poder de compreensão e avançou na aquisição e assimilação do correto saber racional em seu eu. Então sabem todos os estudantes racionais que não existe efeito sem causa, se existe o feito, que é a cultura racional ter sido ditada no modo do desencanto, na forma do redígio do desencanto, é porque teve sua causa, sua necessidade em favor dos leitores, em favor dos estudantes, em favor de todos. Porque a deformação é um mundo muito delicado e perigoso, então teve que ser assim, teve que ser ditada assim, agradando uns e outros, acalmando uns e outros, para que houvesse a continuidade do ditado e da disponibilização da cultura racional para todos, e para que todos pudessem seguir com a persistência na leitura lendo, relendo e estudando todos os livros racionais. Mas, mesmo tendo sido ditada e disponibilizada como foi, ainda está aí essa grande oposição, que dirá se fosse diferente, se não tivesse sido ditada no modo do desencanto. Assim, entendendo e compreendendo a forma, se desenrola o conteúdo racional, que foi enrolado, misturado, entremeado, falando de um jeito ou de outro, sobre isso ou aquilo para atender a todos. Com isso, vem a decodificação clara e precisa do conteúdo racional, da cultura racional. Desaparecem assim as dificuldades de interpretação, as confusões e os entendimentos de uma coisa por outra. Porque aí o estudante está de posse da chave que o leva a avançar no correto saber racional. É o fim dos erros de interpretação, é o fim das confusões, é o fim do entendimento superficial ou primário disto ou daquilo, porque agora sabe e entende perfeitamente como é o redígio do desencanto e como deve ser feito o estudo no modo do desencanto, que é o curso supremo do raciocínio. Salve! As histórias, os contos e as lendas. Assim veio a humanidade se desenvolvendo e evoluindo com as histórias, contos e lendas, para confortarem e animarem todos. Porque estavam todos debaixo de muita lapidação. Então precisavam disso, dessas histórias filosóficas, desses contos religiosos, dessas lendas fantasiosas. Porque viviam debaixo de muitas dificuldades, por serem muito rudes, embrutecidos, atrasados. E com o passar do tempo, tudo isso acabando, caindo no descrédito, porque a evolução do povo demonstra o quanto esses mitos eram coisas sem princípio e sem fim, sem pé e nem cabeça. Vindo então, com o passar do tempo, a desilusão dessas crenças, porque teve a evolução cultural que desmascara os absurdos em que acreditavam. E assim tudo isso concorreu para a brilhante lapidação de todos nós. E hoje, ainda resistindo umas tantas histórias, uns tantos contos, umas tantas lendas, porque mesmo vendo provada e comprovadamente a inutilidade de tudo isso para os dias de hoje, ainda assim persistem na crendice disso ou daquilo, porque não há outra coisa para se apoiarem, para enfrentarem a vida dentro desse caldeirão.
Com isso aí estão as filosofias filosóficas e científicas respondendo os anseios de uns e outros, atendendo às necessidades de uns e outros, porque nem todos conseguem enfrentar de peito aberto a realidade dessa vida infernal, desse inferno material. Por isso, como cegos de olhos abertos, seguem admitindo as histórias, contos e lendas como se fossem verdade. Mas uma verdade que sempre manteve todos como sofredores e mortais, que manteve todos sem terem com quem contar e onde se agarrar. Tudo isso não passando de sugestão e autossugestão. Mas é em respeito a tudo isso que serviu e ainda serve para trazer um alento para o povo, em respeito a essas criações filosóficas criadas pela natureza ou por suas ferramentas, para uma lapidação menos tenebrosa, é que nos chegou a cultura racional da forma que aí está. De forma bem simples, na linguagem do povo, com alguns elementos das histórias, contos e lendas do segundo milênio, para haver uma transição bem suave para o terceiro milênio. Com isso, as pessoas não ficam perdidas demais, não se assustam muito com o novo, com a verdade das verdades que todos precisam saber. Assim veio a verdade das verdades, no modo do desencanto, no redígio do desencanto, entremeando um assunto no outro, fazendo a pessoa entender de uma forma aqui, para mais adiante entender de outra forma ali, mais dentro da verdade, mais dentro da realidade dos fatos. Sendo isso a continuação da lapidação, mas uma lapidação natural, sem sofrimentos, por ser uma lapidação cultural racional. Deixando a cultura do atraso, da rudez e da brutalidade, e adentrando no novo mundo da cultura final, a cultura racional. Então tem isso na cultura racional, essa ponte cultural evidenciando aos poucos para todos, o que é encanto e o que é desencanto. Qual é o fruto do encanto, e agora, qual será o fruto do desencanto? Assim, dosadamente, respeitosamente, mas firmemente, todos vão sendo confrontados em suas crenças, nas histórias, nos contos e nas lendas do passado. Para que esse confronto possa libertá-los da sugestão e autossugestão milenar. Para que assim, venham se abrir para o novo, para a verdadeira história de suas vidas, para a solução racional de suas vidas. Porque a humanidade não foi feita para ser lapidada, evoluída e agora ser destruída e transformada para as classes inferiores. Foi feita assim, para passar a se conhecer, saber de seu verdadeiro natural, e ser potencializada para voltar para ele, voltar ao seu estado original de pureza racional. Por isso aí está a cultura do mundo da verdadeira origem da humanidade, para revelar para todos a verdade das verdades, para que todos passem a se conhecer, para que venham a saber o que é esse natural deformado material, e o seu verdadeiro natural de energia pura, limpa e perfeita, e como voltar para ele. Então, hoje, aí está essa nova exposição cultural da vida, facilitada, simplificada e ao alcance de todos, nos livros Universo em Desencanto, para que todos passem a se conhecer, verdadeiramente, e tenham como deixar de assim ser. Aí está a verdadeira solução da vida. Salve! A alimentação da natureza. A natureza são duas energias que, em conjunto, governam essa deformação, governam a humanidade. Que nesse governo, tem as suas orientações, orientando a humanidade para o seu equilíbrio e a sua evolução. Orientações através de transmissões em seus pensamentos e imaginações. Assim a natureza alimentava o pensamento e a imaginação de todos. Alimentava, porque depois de 1935, a natureza parou de alimentar. Porque terminou um ciclo e começou outro. Terminou uma fase e entrou outra. Que nessa mudança de fase, do término da fase do pensamento, para o início da fase do raciocínio, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, vindo daí o aumento do desequilíbrio de todos. Porque por falta de alimento, o pensamento começou a enfraquecer, e começou a se desequilibrar, e a adoecer. Que nisso veio esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Esse desequilíbrio causou o desrespeito, porque um desequilibrado não respeita ninguém. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Para ver que não há efeito sem causa. A causa é a falta de alimento da natureza, que era dado aos pensadores. Então enfraqueceu e de muitos, de tão fraco, adoeceu, e secou. E nesse secar, perdeu a capacidade de julgar suas próprias ações, porque o pensamento secou. Aí não tem mais senso e nem razão, não sente mais o que faz,
Aí se torna uma perfeita ferramenta magnética que vai dar causa a todo esse mal. Por isso vem a pergunta: onde está a moral e os bons costumes? Onde está o senso do certo e do errado? Onde está a honestidade? Onde está a base da sociedade preservada e evoluída? Não tem, porque quem sustentava isso era o pensamento. Mas o pensamento sem o alimento da natureza enfraqueceu, adoeceu e se degenerou, degenerando a sociedade que faz a civilização. Por isso, de civilizados, regrediram para seres bizarros, corruptos, violentos, monstruosos, selvagens e destruidores, seres sem noção, sem humanidade, porque estão com seus pensamentos secos. Então esses que estão com o pensamento seco, estão com o sentimento seco, não sentem mais o que fazem, se tornam monstros, com suas práticas de destruição de si mesmos e de destruição do próximo, sendo essa a causa da existência dos monstros e selvagens em meio aos civilizados, porque não há efeito sem causa. A causa é a falta da alimentação do pensamento. Por isso, se faz imperioso o desenvolvimento do raciocínio de todos, porque como pensadores, todos estão sujeitos a isso, ao enfraquecimento de seus pensamentos. Aí vão plantar o mal, para depois serem cobrados pela natureza o mal feito, o mal cometido. Que na cobrança da natureza está a transformação dos malfeitores nas classes inferiores. Então é a dedicação ao estudo racional, para se ver logo livre dessa causa e desses efeitos da falta de alimentação da natureza, da falta das transmissões da natureza, que orientava, que alimentava o pensamento de todos. Então é ler, reler e estudar para logo se desligar do pensamento e da imaginação, e se ligar ao seu raciocínio, para passarem a raciocinar. Daí vem a restauração da humanidade, vem a verdadeira evolução da humanidade, a evolução racional, por todos passarem a ser alimentados pela energia racional, pela fase racional. Com isso vem o verdadeiro equilíbrio de todos, a imunização racional de todos. Salve! A vida de um racional. Com a imunização racional, com o funcionamento do raciocínio, a pessoa passa a ter uma vida racional na Terra. Deixa para trás a forma horrível da vida material, sofredora e mortal, e passa a ter a vida racional, com sua matéria imunizada de todo o mal. De vida desequilibrada, passa a viver uma vida equilibrada, porque deixou de ser uma vida pensadora, porque deixou de ser uma vida mortal, e se tornou uma vida eterna racional. Não sente mais o peso da deformação, não sente mais o peso da gravidade magnética, já transita sem esforço fora do chão. Não sente mais o peso do tempo corroendo seu corpo de vida, não vive mais na angústia da velhice e de sua autodestruição. Tudo isso passa, porque se imunizou, se ligou ao seu raciocínio e passou a raciocinar. Então uma vida sem igual, jamais vivida por um ser humano, porque nunca houve ainda um ser humano que deixou a regência elétrica e magnética de sua vida material e passou a estar sob a regência racional, e regido pela energia racional, todos em contato com os seus raciocínios e com todos os habitantes do mundo racional, vivendo nos dois mundos ao mesmo tempo, aqui no chão e no mundo racional, para onde voltou o seu raciocínio após a sua consagração racional. Assim, todos vendo e se entendendo com a natureza e com o Senhor Manuel e com todas as vidas da deformação, e cultivando seus irmãos para alcançarem essas mesmas glórias desse triunfo racional. Então, vão viver uma vida de paz, com saúde e sossego racional, com o seu corpo imunizado dos males magnéticos, e o seu corpo funcionando conforme o comando do hormônio, produzido pela sua glândula racional, todos gozando do vigor que é alimentado pela energia racional. Esse é um dos pontos destacados sobre a vida de um imunizado, todos vivendo felizes e contentes, todos vivendo racionalmente, gozando do funcionamento de seu raciocínio, enquanto aqui estiver com seu corpo cumprindo o prolongamento dos seus anos de vida material, para que na conclusão dessa materialização se desmaterializar para o seu verdadeiro natural e voltar ao seu lugar de origem, para vir, então, a habitar o mundo racional. Salve! Uma nova vida racional. Tinha que vir outra forma de vida que atendesse o propósito racional para a planície racional. Foi assim que veio o projeto da máquina humana, para que a deformação gerasse uma vida em condições de passar a se conhecer, e a partir daí, vir a se transformar em uma vida racional. Então foi projetada uma máquina para a geração de uma vida,
que viesse a tomar a forma da vida feita pela planície racional, em seu verdadeiro estado natural, a forma da vida de um habitante do mundo racional. Por isso o racional superior projetou a máquina humana e ligou a essa máquina humana, a sua mecânica racional, que é um habitante do mundo racional. Para que a transformação de uma vida deformada elétrica e magnética em uma vida eterna racional fosse possível. Então projetou a máquina humana, para que um ser inteligente surgisse do funcionamento dessa máquina, para que no tempo certo, no momento natural oportuno, esse ser humano, esse feito da deformação, pudesse passar a se conhecer e vir a se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Sendo essa ligação, feita por meio desse vínculo racional, o raciocínio, que é um habitante do mundo racional que participa da geração da máquina humana, do corpo humano. Participa dando causa à geração de um corpo humano e nesse corpo fabricando uma glândula, a glândula pineal, e nela ficando materializado. Para que materializado, venha a ser desmaterializado pela leitura racional, pela leitura dos livros Universo em Desencanto, feita por essa vida que nasceu do funcionamento daquele corpo material. Para que depois de desmaterializado com a pessoa viva, possa se ligar à vida dela. Que uma vez ligado, essa vida material é transformada em uma vida racional, porque na ligação, prevalece o estado superior, original, natural, sobre o estado inferior da deformação da planície racional. Aí a vida que foi feita pela deformação, passa a ser uma vida como a dele, daquele habitante do mundo racional, uma vida eterna racional. E passando a ser uma vida como a dele, unida à vida dele, esse habitante do mundo racional encerra a sua estadia dentro da deformação. Com isso, ele toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural, e volta para o mundo racional, conduzindo consigo essa nova vida, por uma estar ligada na outra. Assim, com sua missão cumprida, com sua participação no projeto do racional superior perfeitamente realizada, esse habitante do mundo racional volta às suas atividades naturais no mundo racional. Encerra-se assim a geração de mais uma nova vida racional, uma vida racional que foi gestada na deformação da planície racional, pela ação da mecânica racional. Salve! Toda matéria tem sua essência, e essa essência é racional. A essência é o condimento natural de uma pureza extraída de um mal, que a pureza estava misturada com o mal. Então, são muitas as ações realizadas pela mecânica da fase racional, para a racionalização das vidas humanas, para transformar as vidas humanas em vidas racionais, e conduzi-las para o seu mundo de origem, o mundo racional. Que nesse processo, tem essa parte referente à essência racional da pessoa, que é a extração da essência racional do corpo deformado material. Para que tendo sido extraído esse pingo de pureza, essa essência original do corpo material, possa ser conduzida para o seu lugar de origem, a planície racional. E esta essência servindo como meio de ligação da pessoa, com a planície racional. Como quem diz, o raciocínio liga o ser humano ao mundo racional, e a essência racional liga a pessoa ao seu lugar de origem, a planície racional. Então, a condução da essência racional da pessoa, juntamente com a condução das partículas das 7 partes que deram causa à pessoa, fazem parte do processo do desenvolvimento do raciocínio, da imunização racional da pessoa. É a mecânica racional trabalhando para a conclusão do projeto do racional superior, que é a transformação das centelhas de vidas humanas, em vidas eternas racionais, e a transformação de seus corpos deformados materiais, em corpos de energia pura, limpa e perfeita, corpos de pureza racional. Para que assim, esses habitantes passageiros e provisórios da deformação, os seres humanos, possam se tornar os habitantes eternos do mundo racional. Salve! O vínculo racional. O vínculo racional, ou o vínculo com o mundo racional é o raciocínio. E quem é o raciocínio? É um habitante do mundo racional. Esse habitante do mundo racional é quem dá causa ao ser humano, com a sua ligação a uma parte da planície racional deformada em uma massa elétrica e magnética. Então dessa massa elétrica e magnética, unida a um habitante do mundo racional, nasce um ser humano. Ficando esse habitante do mundo racional, como sendo o poder que dá causa ao ser humano e o vincula ao mundo racional. Então todos os seres humanos têm esse vínculo racional, todas as massas que foram individualizadas para a formação de um corpo de energia elétrico e magnético, para dar causa a um ser humano, têm essa conexão natural com o habitante do mundo racional. Sendo sempre o mesmo habitante do mundo racional,
que participa de um novo corpo humano, quando da transformação daquele corpo anterior. Então, é a mesma massa da planície racional se transformando em novos corpos de vida, com o mesmo habitante do mundo racional. De velho se transforma em novo, em nova geração, mas com aquele mesmo vínculo racional, com aquele mesmo habitante do mundo racional. Então o habitante do mundo racional que foi unido àquele corpo de massa elétrica e magnética, que é uma porção da planície racional deformada, aquele habitante é sempre o mesmo a ser unido àquele mesmo ser, em suas transformações de máquina velha em uma máquina nova, um novo corpo humano. Porque a natureza tendo ligado um com o outro, aquela ligação permanece sempre, mesmo na transformação do corpo material, em que ele estava materializado. Vindo sempre o mesmo habitante do mundo racional, com aquela mesma composição de vida deformada elétrica e magnética, aquela mesma composição humana. E isso tendo dois destinos, dois caminhos. Um destino é quando a natureza decide não mais unir o habitante do mundo racional, naquele habitante da deformação, na geração de uma vida na classe de animal racional. Com isso ela separa o habitante daquele corpo de energia elétrico e magnético e faz esse corpo de massa deformada elétrica e magnética se materializar num espermatozoide de um animal irracional ou de um vegetal. Nisso, aquele habitante do mundo racional fica no espaço acompanhando as transformações da parte em que ele estava vinculado, em suas transformações pelas classes inferiores, até chegar a hora de sua volta na 22ª eternidade. E o outro destino, o outro caminho é o de volta para o mundo racional, com a sua ligação à vida elétrica e magnética, na qual ele foi vinculado. Aí ele se liga à vida elétrica e magnética e esta toma a sua forma, a forma de vida eterna racional. E como vida eterna racional, o habitante do mundo racional fica unida a ela, ligado a ela. Com isso ele volta para o mundo racional, levando consigo a vida material que ele transformou em uma vida racional. Esse é o caminho feito agora, nessa 21ª eternidade. Para ver o que é esse vínculo racional, que a cada porção da planície racional, foi vinculada pela natureza. Que uma vez vinculada, não se desvincula mais, até sua volta para a planície racional, seja agora na 21ª eternidade, ou bem mais tarde, na 22ª eternidade. Salve. Passando a se conhecer. No passar a se conhecer está o reconhecimento do estado atual do seu ser. O ser humano é um corpo de matéria fragilíssimo, sujeito a todos os tipos de intempéries, visíveis e invisíveis, e as ditas forças espirituais, o magnetismo atuante. Então, na sua fragilidade está a vulnerabilidade aos males da vida e aos males do corpo, a todos os males magnéticos de uma maneira geral. Por isso se diz que o ser humano é uma ínfima e insignificante película sobre a Terra. Porque qualquer coisa agride o ser humano, danifica e até destrói. Se não destrói por isso ou por aquilo, se destrói por si mesmo. Por o corpo humano ser um corpo de matéria. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Como quem diz, se passar de novo, de velho não escapa, porque a vida da matéria é uma coisa fora do seu verdadeiro natural, é uma aberração existencial, mas por ser de origem racional, traz consigo, em sua formação, a solução para a libertação desse mal, desse inferno material, que é a solução dada pela imunização racional, imunizando todos, de todos esses males, de todos os ataques e agressões dessa deformação magnética material. Então, uma imunização que abrange todos os aspectos da vida humana. Aí a vida humana sai da insignificância material e passa para a significância real racional. De uma película autodestrutiva, a pessoa passa a um troféu jubiloso, de um aparelho perfeito racional. Por isso, por serem sabedores disso, conscientes dessa realidade, plenamente desencantados desse encanto material, todos se dedicam à sua imunização racional. Porque foram capacitados pela cultura racional a fazerem essa escolha, capazes de escolherem o melhor para si mesmos, lendo, relendo, e agora, estudando os livros Universo em Desencanto. Que no estudo está o encontro com o correto saber racional, e nesse encontro,
está a vida vivida na claridade de seus raciocínios. Porque é aí que está a evidência racional de todos. É como nos orienta o racional superior, com suas palavras esclarecedoras no cesto da réplica. E assim, hoje, no jubiloso ponto real da situação, encontrarão nessas brilhantes páginas a solução real da humanidade em confusão, o ponto positivo e o ponto negativo, e daí, tomando o rumo certo positivo, e encontrando-se no limiar da clarividência racional, e vendo e sentindo os efeitos dos conceitos racionais em junção, e sentindo-se a justa força da razão, por se encontrar, racionalmente, toda a solução desejada para a vida, que parecia que não tinha mais solução. E hoje, diante dessas e de todas as palavras racionais, todos se convertendo ao melhor da vida, deixando de valorizar a vertente material, e passando a adorar a vertente racional, o saber racional, a fonte real da vida, de onde verte a verdadeira água da vida, a energia racional, a energia da união de todos com os seus raciocínios, a união da vida de todos com a vida de seus raciocínios, vindo daí, a vida vivida na claridade racional, e não mais nas trevas magnéticas desse campo material. Assim, todos se integrando à mecânica racional, todos vendo e participando da imunização racional da vida, de sua própria vida material que se torna uma vida eterna racional. Salve! O respeito do Sr. Manuel. O respeito do Sr. Manuel aos poderes instituídos é incrível, principalmente o respeito à natureza. Que nesse respeito, teve essa gentileza do Sr. Manuel, na inclusão das falas da natureza, enquanto ele estava ditando. Quando ele estava ditando, vinha a natureza e falava algo sobre o que ele estava ditando. Aí ele ditava: a natureza está falando. E seguia ditando o que a natureza estava falando para ele, naquele momento. E mais adiante, o Sr. Manuel seguia ditando, incluindo a fala da natureza, mesmo sem dizer que aquilo era uma fala da natureza, porque ele já tinha ditado anteriormente que aquela fala era da natureza. Ou ainda, ele ditava uma fala da natureza, para mais adiante dizer que aquela fala era da natureza. Como quem diz, não é ele, o Sr. Manuel, quem estava falando ali, mas a natureza. Então tem isso no redígio do desencanto. Tem esses detalhes a serem observados e considerados. Aí a gente lê lá, que a natureza vai arranjar uma forma de levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque levando de um a um, vai demorar muito. Então ela iria dar um jeito para transformar todos para a classe do animal irracional, transformando todos pela energia magnética. E a gente lia isso e não entendia nada. Porque tem que separar a fala do racional superior da fala da natureza, que lá foi colocada na cultura racional. Porque se fosse para levar todos para o mundo racional, por meio das classes inferiores, não viria até nós a fase racional. Não teria a ligação dos dois mundos com a vinda do Sr. Manuel. É o redígio do desencanto, é o Sr. Manuel dando voz à natureza, em sua cultura de salvação da humanidade, salvando a humanidade de se transformar na energia magnética pelas classes irracionais. Porque é assim que a natureza entendia de resolver as coisas, de dar solução para o fim dessa civilização. Destruir essa civilização com uma epidemia, a mais violenta de suas epidemias, para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Mas, atentos ao contexto racional, levando em consideração o redígio do desencanto, que nele está o respeito à natureza, vamos lendo e separando as coisas. Separando o que é a compreensão da parte magnética da natureza, e o que são os modos e métodos racionais, que é levar todos para o mundo racional, por meio do desenvolvimento do raciocínio, e não pelas classes magnéticas irracionais. Aí, lendo e entendendo isso, e respeitando também essa deliberação do racional superior, de colocar as falas da natureza na cultura racional, vamos todos adentrando no correto saber racional. E com o correto saber racional, vamos sendo por esse saber, aprontados para a vidência racional. Então a natureza falava o que entendia de fazer, mas depois ia entendendo melhor as coisas racionais, e mudava de ideia. E mudando de ideia, ela falava, e o Sr. Manuel ditava, para ser colocada nos livros. A natureza disse: a vida tem suas garantias. Não está na hora dessas realizações, isso fica para o futuro. E aí o Sr. Manuel colocava essa fala nos livros para a gente estudar, para a gente se ligar à leitura, buscando entender e compreender mais essa lição.
Então é estudar e se atentar para essas peculiaridades do redígio do desencanto, para não misturar as coisas, e nem fazer confusão. Que não é esse o objetivo. O objetivo é estudar para saber, para compreender, sentir e amadurecer racionalmente. E maduros racionalmente, todos prontos para a vidência racional. Salve! Ainda estamos na parte teórica da fase racional. Mas tendo completado esse curso da parte teórica, avançaremos para a parte prática, com a vidência racional. E com a vidência racional, entendendo tudo o que está descrito na cultura racional, com grande maestria. Por estarmos vendo e entendendo tudo. Com isso, todos os pioneiros em condições de se ligarem à sua origem, que é o seu raciocínio, o seu Criador, o poder dos poderes. Sendo esse o objetivo dessa parte do projeto do racional superior para a deformação, a formação de vidas racionais, de novos habitantes do mundo racional, mesmo a partir da deformação da planície racional. Então, para que todos possam ser conduzidos pelos seus raciocínios para o mundo racional, tem essas duas etapas da fase racional a serem cumpridas. A parte teórica, que é a parte do estudo da cultura racional, e a parte prática, que se inicia quando o estudante ganha de seu raciocínio a vidência racional. E com a vidência racional, já se entendendo com a natureza, com o seu raciocínio, com os invisíveis do espaço, do vácuo e acima. Que nisso está o início da parte prática da fase racional, para todos os pioneiros estudantes da cultura racional. Vindo a seguir, o momento da ligação ou imunização racional de todos. Aí chegamos ao auge da parte prática da fase racional. Chegando dessa forma, o fim da realidade ilusória da matéria, o fim do encanto. Com todos encontrando a verdadeira vida, a verdadeira realidade da vida, a realidade racional, todos sabendo e se cuidando para se integrarem à vida no mundo racional. Então, a fase racional tendo chegado em sua parte prática, é o mundo todo, todos os povos do mundo a caminho de chegarem, aonde já chegaram os pioneiros da fase racional. Pioneiros porque se ligaram à fase racional, quando esta ainda estava na sua parte teórica, a parte sem as provas e comprovações das verdades descritas na cultura racional. Provas e comprovações que, na parte prática da fase racional, são abundantes, provas e comprovações diante dos olhos de todos, servindo todos, atendendo às exigências de todos. Então, parabéns a todos os pioneiros da fase racional, parabéns a todos os pioneiros do saber racional. Salve! A psicologia motivacional faz parte do redígio do desencanto. A superioridade dos conhecimentos racionais fica logo evidente pela base e pela lógica apresentada pelo racional superior, logo no primeiro volume. Mas, em tendo percebido isso, e tendo ido adiante, e tendo completado sua primeira lida, quando voltar relendo, a pessoa tem que ir deixando de lado a bagagem do segundo milênio, que misturava com a cultura racional. Porque a bagagem cultural do segundo milênio, usada como base para interpretar a cultura racional, só produz interpretações primárias e equivocadas. Porque a relida é para interpretar a cultura racional, na forma racional. Que para isso, para interpretar os assuntos de forma mais adequada, correta, o estudante precisa passar a usar a própria cultura racional para interpretar a cultura racional. Então as coisas do chão, misturadas com a cultura racional, só têm cabimento no início, servem para dar a partida no motor, e pronto, aí terminando a primeira lida, é largar essas filosofias do encanto para lá, e passar a se dedicar ao estudo racional, conforme orientado pelo racional superior. Se dedicando ao estudo racional, com base em tudo que absorveu na primeira lida. Vindo daí, o estudo crítico da cultura racional, usando a própria cultura racional, para criticar o que está relendo. Que é onde o saber primário racional da primeira lida, passará a ser convertido no correto saber racional. Então, na relida, é o curso supremo do raciocínio. Com isso, o estudante não vai mais simplesmente aceitar o que está ali escrito, ou não vai mais interpretar tudo, ao pé da letra, porque sabe que na cultura racional, as coisas não são assim, porque a cultura racional foi ditada no modo do desencanto, no redígio do desencanto. E no redígio do desencanto, tem suas peculiaridades de comunicação, tem sua estrutura literária arranjada de forma a facilitar o início para todos. Então, tendo iniciado e tendo completado a primeira lida, chega a hora do estudante observar os dispositivos de comunicação do redígio do desencanto, para evoluir para o saber maduro da cultura racional. Entendendo isso, o estudante vai passar a ficar atento ao que o racional superior está falando, ou do que ele está falando,
e se o que ele está falando se harmoniza com o contexto racional. Porque, tendo ditado a cultura racional no modo do redígio do desencanto, muitas coisas poderão, estrategicamente, estar fora do seu devido lugar, cabendo ao estudante na relida, saber o porquê aquilo foi dito assim, ou assado, e colocar as coisas em seu devido lugar, buscando sempre entender as razões pelas quais, isso ou aquilo, foi ditado daquela forma. E um bom exemplo, é quando o racional superior diz que, o vivente, de posse da imunização racional, continuará a ler outras coisas, de grande utilidade sobre os pontos racionais. Agora é o princípio. É preciso que o vivente seja assíduo na leitura, para que alcance mais depressa a imunização racional. É como se uma pessoa que tivesse de posse da imunização racional, precisasse ler alguma coisa para saber de algo, tendo em vista que, o vivente de posse da imunização racional, como já havia sido dito em páginas anteriores, dá solução a tudo, baseado e comprovado, de todos os jeitos, de todas as formas, de qualquer maneira, puras e limpas. Então tem essas colocações motivadoras, motivando o leitor a deixar por enquanto as outras coisas de lado, para se dedicar à leitura do melhor de sua vida. Sendo essa, mais uma particularidade do redígio do desencanto, a psicologia motivacional, ajudando a gente a focar no estudo dos livros racionais. Que sem saber disso, o estudante pode até achar que tem ali um erro, ou contradição, quando na verdade, o que tem é uma palavra de incentivo, para que não percamos tempo, quando já temos esse tesouro em mãos. E como essa, tem inúmeras outras falas motivacionais. Então, é se conscientizar desses detalhes da cultura racional, e se dedicar ao avanço na aquisição do correto saber racional, para ficar pronto para a evidência racional. Salve. A Lua regula os seres da natureza. A Lua é um importantíssimo componente dessa mecânica deformada racional. Feita nos primórdios, nas primeiras eternidades da deformação, a Lua se formou como um corpo de vida que veio para regular a natureza material e orgânica, neste chão. Com seu poder magnético, de cargas e descargas, marca os tempos naturais da vida da matéria. Como um relógio que marca o tempo disso ou daquilo, o momento desse ou daquele evento se realizar. Porque os seres orgânicos são seres magnéticos, são seres feitos, ligados e alimentados pelo magnetismo. Razão pela qual, tudo e todos são afetados pelo magnetismo lunar, pelo magnetismo regulador da Lua, servindo cada quarto a uma função magnética material. Magnética, por ser a Lua um corpo de captação mais magnética do que elétrica, porque são mais virtudes da Terra do que da água. E assim é desde os primeiros degraus da deformação, após a sua formação, primeiro fazendo um quarto, depois outro quarto, e depois outro, e outro. E a cada novo quarto, uma nova mudança na vida do chão. E com o tempo, a Lua foi diminuindo o tempo entre um quarto e outro, como quem diz, marcando o enfraquecimento da matéria, o tempo do fim da matéria. Porque o que faz os quartos da Lua são as virtudes da matéria, que sobem até a Lua, e depois são lançadas de volta para a Terra. Quartos esses que hoje se completam em menos de um mês. Então um corpo de vida astral, que também detém as partículas que deram origem a cada ser humano. Partículas que são retiradas da Lua pela imunização racional, para desvincular o ser humano dessa mecânica material, para ver a gigantesca importância da Lua na geração, alimentação e regulagem dos seres do chão. Salve! A liberdade sem limites não dá bons resultados. Nos livros Universo em Desencanto está a revelação da formação desse universo deformado. Revela e explica e justifica, apresentando as razões pelas quais esse universo veio à existência, que veio a existir com a geração de seres vinculados por seus raciocínios ao mundo racional, e com seres sem vínculo nenhum, seres puramente materiais. Então justificando pela ação de uns tantos habitantes do mundo racional, que fazendo uso da liberdade, entenderam por progredir numa parte racional, que não estava pronta para entrar em progresso. Progredir para ver no que iria dar. E deu no que aí está. E hoje, todos no mundo racional sabendo o que acontece com o uso da liberdade sem limites. Todos sabendo o que acontece com a planície racional, que deixa seu lugar de origem e se deforma do seu estado de pureza original. E sabem da diferença entre gerar vidas racionais a partir da pureza original, e a partir da pureza deformada nesse estado material. Então,
Uma grande lição para todos que lá estão, e para nós, um tormento termos sido formados neste chão. Mas, é a vida que segue. Por isso, hoje, seguimos dentro da linha do racional superior, para o quanto antes, tomarmos a nossa forma de vida real, vida eterna racional, e podermos dar um adeus a essa deformação racional. Por isso nos dedicamos ao estudo, e à melhor compreensão das palavras do racional superior, que alertou aqueles habitantes para deixarem aquela parte da planície em paz, porque não estava na hora dela produzir seus frutos, não estava pronta para entrar em progresso. Por isso veio produzir seus frutos aqui no chão, veio produzir seus frutos dentro de sua própria deformação. E diante disso, desse acontecimento lamentável, onde a dor, os sofrimentos, o pranto e as mortes são as certezas da vida, todos limitando sua liberdade, todos conscientes dos limites da liberdade, para que nada que esteja ruim não venha piorar, e o que de ruim foi formado, não se forme nunca mais. Salve. A leitura de todos os livros. Leu os 1000 livros, a pessoa já está com as 4 partes racionais desenvolvidas. Só faltando chegar a hora do raciocínio desmaterializado se ligar à pessoa. Aí a pessoa passa a funcionar racionalmente, a pessoa passa a ser um racional. Então tem a nossa parte, tem a parte natural racional, e tem a parte desse habitante do mundo racional. A nossa parte é a leitura, a parte natural racional é o tempo, o momento da ligação, e a parte do raciocínio desmaterializado é a ligação em si, ligando sua vida à vida da pessoa, elevando a vida da pessoa à condição de vida eterna racional, e a pessoa tendo sua mecânica material funcionando no modo racional. Assim, a pessoa passa a raciocinar, passa a ter a vidência racional, e seu corpo material funcionando racionalmente, não mais sofre as ações deletérias do campo elétrico e magnético. Agora, para a pessoa abrir a vidência racional, antes do momento racional de sua ligação com seu raciocínio, a pessoa precisar se sintonizar com o seu raciocínio, precisa entrar na frequência do seu raciocínio, por meio do saber racional, o correto saber racional. Aí abre a vidência racional. Então, conforme a pessoa vai estudando, vai aprendendo sobre os assuntos racionais, esse aprendizado, esse saber assimilado, vai ligando a pessoa à mecânica de seu raciocínio. É como diz o João, vai misturando a sua vida com a vida de seu raciocínio. Então, para o correto aprendizado do leitor, tem as repetições, que vão funcionar como um circuito misturador, misturando as nossas vidas com a vida de nossos raciocínios, pela persistência na leitura, e assimilação do correto saber racional. Aí abre a vidência racional, antes mesmo da pessoa se imunizar, de se ligar, e ser consagrada pelos habitantes do mundo racional. Salve!